Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos estudar Isaías, capítulo 1, versículo 5, e o texto diz assim: Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Eu vejo que esse texto é bem direto. Ele mostra o quanto uma pessoa em pecado pode se tornar irracional. Porque a verdade é que o pecado tira o entendimento de muitas pessoas e as pessoas continuam pecando sem perceber que estão desagradando a Deus. E aí, mesmo sendo repreendidos, o povo aqui continuava em rebeldia. Então não faria muito sentido Deus castigar esse povo se ele sabia que o povo iria permanecer pecando. Quando a gente lê esse versículo, fica parecendo que Israel se encontrava em uma situação irreversível, irremediável, no meio de um lamaçal de pecado. Talvez essa seja a sua situação hoje. De repente, você está aí com uma aparência bonita, mas por dentro você está cheio de pecados. Quem sabe alguém olha para você e imagina que você está assim com Deus, porque você consegue fazer orações bonitas, você é sempre frequente aos cultos, anda bem arrumado, tem uma postura de cristão, mas por dentro você está cheio de iniquidade. De repente você é uma pessoa iracunda que se ira com facilidade. Isso já faz parte de você, você fala que é a sua personalidade, você não percebe que você está desagradando a Deus. De repente, você é uma pessoa fofoqueira, que fala muito da vida dos outros, e isso já acontece de uma forma tão natural que você já nem percebe que isso desagrada a Deus. De repente, você é um viciado. De repente, você tem pecados escondidos há muito tempo e você não fala para ninguém. É como se isso fosse algo normal na sua vida. Tem gente que diz que cada pessoa tem o seu pecado. Meus irmãos, isso não é verdade. Você pode até ter a sua fraqueza, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E não só isso, nós precisamos abandonar esses pecados para que a gente alcance o perdão do Senhor. E Deus quer te libertar. Essa palavra que Isaías colocou aqui para o povo de Israel também pode se aplicar a nós, porque Deus quer transformar a sua vida. Se você está imerso num lamaçal de pecado, Deus quer te tirar dessa situação, Deus quer mudar a sua realidade. Não faz sentido você continuar em rebeldia, cada vez mais longe de Deus. Nós podemos esconder muita coisa das pessoas, mas não conseguimos esconder de Deus. E a NVI, outra versão da Bíblia, traz esses questionamentos assim: por que continuar sendo castigados? Por que insistir na revolta? Não dá para entender uma pessoa que peca de maneira proposital, mesmo sabendo que será duramente castigada. É uma insensatez querer atrair ainda mais punição. É como um ladrão que rouba alguém e ainda mata essa pessoa depois de roubar. Ele vai responder por roubo e por assassinato ainda. O texto diz aqui pra gente que toda a cabeça estava doente. E aí eu fiquei pensando uma coisa e eu vou trazer esses questionamentos que eu tive, vou trazer aqui para você, para que você possa pensar também, de repente compartilhar a sua opinião. Será que isso aqui que o texto está dizendo teria alguma coisa a ver com as doenças psicológicas que nós vemos atualmente? Esses problemas de crise de ansiedade, depressão, será que podem também surgir por causa de algum pecado? E mais, será que esses distúrbios podem ainda levar uma pessoa a pecar? Eu me questionei isso porque, às vezes, a gente tem muita facilidade para justificar o nosso erro.
a gente consegue justificar dizendo que a gente errou porque a gente está passando talvez por algum problema psicológico, por algum problema dentro da família, por alguma situação pessoal, e aí a gente quer justificar o nosso erro de alguma maneira. Só que, na verdade, o que Deus olha é o coração. Deus vê se você está pecando de fato porque você honra a Ele ou não. E não adianta você querer tentar se justificar, porque pecado, como dizem aí, né? Pecado é pecado, não tem saída, não tem justificativa para a gente. Só Deus é quem pode nos justificar. Somente Jesus Cristo é quem pode nos libertar desse pecado. E, de qualquer forma, parece que a interpretação mais adequada aqui é que Deus enfatiza a cabeça e o coração, porque a cabeça, na verdade, seria uma referência aos líderes de Israel, enquanto o coração, que também pode ser entendido como o corpo inteiro, seria uma alusão a todo o povo, toda a nação. Todos estavam corrompidos e parecia não haver esperança. E, historicamente, nós percebemos que as atitudes do povo eram muito influenciadas pela liderança. Quando um líder temente a Deus se levantava, o povo seguia esse líder e se voltava para Deus. Mas quando um líder se afastava de Deus, o povo se afastava também. E essa era a situação natural de Israel. Mas trazendo para a nossa realidade hoje, há quem diga que a igreja é a cara do pastor. É difícil saber até que ponto isso é verdade. Mas aí eu trouxe esse questionamento aí justamente para que você pense e que, se você quiser, você compartilhe comigo aqui, com a gente que vai estar acompanhando aqui esse vídeo. O que você pensa sobre isso? Será que de fato a igreja é a cara do pastor? Será que as doenças psicológicas podem ser fruto do pecado? Ou doenças psicológicas podem fazer com que as pessoas pequem ainda mais? O que você pensa sobre isso? Isso era o que eu tinha para compartilhar nesse dia. Essa era a provocação que eu queria trazer para a gente não ficar apenas fazendo uma leitura totalmente cega do texto. Então, pensa aí, reflita e, se você quiser, compartilhe com a gente. Fica com Deus aí, um abraço.